Olá, gente, tudo bem? Vamos fazer uma lição hoje ainda a respeito do produto de solubilidade, da constante do produto de solubilidade, o KPS, só que examinando mais especificamente as reações com os sulfetos. Vocês devem saber que os sulfetos formam compostos com a maioria dos cátions insolúveis, ou seja, de baixa solubilidade. Tirando os metais alcalinos, os sulfetos de metais alcalinos e os sulfetos de metais alcalinos terrosos, todos os outros formam compostos chamados assim de insolúveis. Muito bem. Então, se você deseja fazer uma precipitação de um cátion, você deverá usar um sulfeto, porque esse sulfeto vai formar um composto insolúvel e ele então vai ser precipitado. Depois você pode filtrar e separar aquele cátion de uma mistura de outros cátions, de outras substâncias, usando o sulfeto que vai formar um composto insolúvel. Então, os sulfetos são muito utilizados para fazer precipitação de cátions, de uma maneira geral. Porém, que sulfeto que eu vou utilizar? Normalmente, a gente utiliza em laboratório o gás sulfídrico H2S, ou sulfeto de hidrogênio. O sulfeto de hidrogênio, o H2S, é um gás. Então, você vai borbulhar o H2S, o ácido sulfídrico, em água e vai formar uma solução de ácido sulfídrico. A temperatura de 25 graus, que é uma temperatura considerada padrão, o gás sulfídrico se dissolve na água e vai formar uma solução 0,1 molar aproximadamente. Então, uma solução saturada de ácido sulfídrico tem concentração molar igual a 0,1 molar ou 0,1 mol por litro. E para você manter essa molaridade, você então deve manter constante, ficar borbulhando o H2S em solução aquosa. Daí nós temos uma concentração constante de H2S. Mas eu quero saber o seguinte, mas não é o sulfeto que vai fazer a precipitação? E o sulfeto, ele é originado do ácido sulfídrico, só que ocorre duas ionizações. Na primeira ionização, o H2S se divide em H+, e HS-, hidrogênio sulfeto, cuja constante, K1, é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 7. Depois o HS-, o hidrogênio sulfeto, ele sofre uma segunda ionização e vai liberar H+, e vai formar o ânion sulfeto. E a constante dessa segunda ionização é aproximadamente 10 elevado a menos 13. Somando, então, essas duas ionizações, você vai obter uma reação global que seria a seguinte: H2S em água vai dar 2H+, mais S2-. E a constante dessa reação, vou chamar de Kn. A fórmula dessa constante, Kn, é igual à concentração de H+ ao quadrado vezes a concentração de sulfeto sobre a concentração de H2S. Beleza? Quanto é que ela vale? Bom, para você obter o valor dessa constante, você faz o produto das constantes das reações anteriores. Quando a gente soma reações, obtém-se uma nova reação. A constante dessa nova reação é igual ao produto das constantes das reações que foram somadas. Nesse caso, o Kn vai ser igual a Ka1 vezes Ka2. Às vezes você vai falar K1 ou K2, às vezes vai falar Ka1, Ka2, para dizer que é um ácido. Apenas isso, mas não tem importância. Quanto é que vale então essa constante Kn dessa equação global? Ela vale. Bom, o K1 vale 10 a menos 7. O K2 vale 1,3 vezes 10 a menos 13. Logo, a constante global vai ser igual a 1,3 vezes 10 elevado a menos 20. Ok? Através dessa constante e dessa equação global, a gente pode descobrir qual é a concentração de sulfeto na solução. Então, aplicando a forma da constante de equilíbrio, você vai ter o seguinte: Kn, é igual à concentração de H+ ao quadrado vezes sulfeto sobre H2S. Agora você vai fazer uma coisa. Se você substituir os dados, ficaria assim. O Kn que você acabou de descobrir é igual a 1,3 vezes 10 elevado a menos 20. Concentração de H+ ao quadrado vezes a concentração de sulfeto sobre 0,1. 0,1 é a concentração molar do H2S numa solução saturada. Então quer dizer que a concentração de H2S é 0,1. Isso mesmo? Porque as constantes K1 e K2 são muito pequenas. Então a ionização
é quase nenhuma, é mínima a ionização do H2S e você então pode considerar a concentração 0,1 molar como sendo uma concentração constante. Bom, vai passar para o lado esquerdo, então vai ficar assim, 1,3 vezes 10 elevado a menos 20, vezes 0,1, que é 10 a menos 1, no final você vai obter 1,3 vezes 10 elevado a menos 21, que é igual à concentração de H+ ao quadrado vezes a concentração de sulfeto. Agora, a gente vai perceber o seguinte, que existe uma relação, uma dependência da concentração de sulfeto com a concentração dos íons H+. A concentração de H+ ao quadrado vezes a concentração de sulfeto é igual a 1,3 vezes 10 a menos 21, certo? Então quer dizer que se você variar a concentração de H+, automaticamente você vai variar a concentração de sulfeto. Daí, quanto menor o H+, maior deve ser a concentração de sulfeto. Daí, para aumentar a concentração de sulfeto, eu tenho que diminuir a concentração de íons H+. Mas como é que eu diminuo a concentração de íons H+? Elevando o pH. Quanto mais alto o pH, menor a concentração de íons H+. E maior a concentração de sulfeto. Concluindo, para aumentar a concentração de sulfeto, eu devo aumentar o pH da solução, tá certo? Então, você pode controlar a concentração de sulfeto pelo pH da solução. Então, repetindo, quanto mais alto o pH, maior a concentração de sulfeto. Vamos fazer então o exemplo 1. O exemplo 1 diz o seguinte, qual a concentração de sulfeto nas soluções de pH? Letra A, 4, letra B, 8. Vamos resolver? Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, você tem que pensar assim, eu tenho uma solução onde eu tenho H2S dissolvido na concentração molar igual a 0,1 e eu vou considerar essa concentração constante, tá bom? Qual é a concentração de sulfeto que eu tenho nessa solução? Se o pH for 4, qual é a concentração de sulfeto se o pH for 8? Então são dois probleminhas. Então vamos lá resolvendo em pH 4. Se o pH é 4, a concentração de íons H+ é 10 elevado a menos pH, certo? Então vai ser 10 elevado a menos 4 mol por litro. Depois nós temos uma relação importante que foi obtida recentemente, que é a seguinte. 1,3 vezes 10 elevado a menos 21, essa é a constante desse equilíbrio do H2S, certo? Na concentração 0,1 molar. Isso vai ser igual à concentração de H+ ao quadrado, ou seja, 10 a menos 4 ao quadrado, vezes a concentração de sulfeto. 10 a menos 4 ao quadrado vai dar 10 a menos 8, passa para o outro lado dividindo. Vai ficar, concentração de sulfeto vai ser igual a 1,3 sobre 10 a menos 21, sobre 10 a menos 8. Resposta, 1,3 vezes 10 elevado a menos 13 mol por litro. Então, acabei de descobrir qual é a concentração de sulfeto numa solução de pH 4. Agora vamos para a letra B. Ele quer saber a concentração de sulfeto numa solução de pH 8. Então vejamos. Então, o primeiro passo é descobrir qual é a concentração H+. Bom, se o pH é 8, então vai ficar 10 elevado a menos 8 mol por litro. Agora, quanto que vai ser a concentração de sulfeto? A gente vai usar aquela relação onde eu sei a constante de equilíbrio. Então fica assim, 1,3 vezes 10 elevado a menos 21 é igual a 10 a menos 8 ao quadrado vezes a concentração de sulfeto. O 10 a menos 8 ao quadrado passa dividindo, no final você vai obter concentração de sulfeto igual a 1,3 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Vamos só fazer uma pequena comparação rapidinho. Em pH 4, qual era a concentração de sulfeto? 1,3 vezes 10 elevado a menos 13. Em pH 8, qual é a concentração de sulfeto? 1,3 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Você está observando que o número 10 a menos 5 ele é muito maior que o 10 a menos 13, certo? Então, quanto maior o pH, maior a concentração de sulfeto. Tá ótimo? Essa é a primeira coisa que você tem que saber fazer.
é calcular a concentração de sulfeto num determinado pH. Exemplo 2. No exemplo 2, nós temos o seguinte texto. Considere uma solução 0,4 mol por litro de cloreto de níquel 2, cuja fórmula é NiCl2. Essa é a solução. Aí ele quer saber o seguinte. Primeiro, nessa solução, qual é a concentração de íons níquel 2? Letra B. Qual é a concentração de sulfeto para iniciar a precipitação do sulfeto de níquel? Sulfeto de níquel 2. Dado KPS do sulfeto de níquel 2 é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 21. E a terceira pergunta é qual o pH da solução para se obter o início da precipitação de sulfeto de níquel? Vamos resolver? Vamos devagar. Por etapas. Primeiro eu tenho uma solução de cloreto de níquel 2. Tá certo? Na concentração 0,4 molar, 0,4 mol por litro. Quanto é que eu tenho de níquel, quanto é que eu tenho de cloreto? Bom, esse é um sal, certo? Faz a dissociação, você vai obter níquel 2+, mais 2 cloretos. Obedecendo a proporção dos coeficientes, que vai ser 1 para 1 para 2, então é o seguinte, se você tem 0,4 mol por litro de cloreto de níquel, na hora que houver a dissociação, você vai obter 0,4 mol por litro de níquel 2. E vai obter 2 vezes 0,4 mol por litro de cloreto, tá certo? Porque o coeficiente lá é 2, então vai dar 2 vezes 0,4. Mas a pergunta não é sobre o cloreto, a pergunta é sobre o níquel. Qual é a concentração de níquel mais 2? 0,4 mol por litro. Morreu tranquilinho. Vamos agora para a segunda pergunta. O item 2. Qual é a concentração de sulfeto para iniciar a precipitação do sulfeto de níquel? Vamos resolver? Bom, você vai fazer o seguinte, você conhece a fórmula do KPS, tá certo? Faz a dissociação do sulfeto de níquel, vai dar níquel 2+, mais S2-. Tudo bem? Esse é o sulfeto de níquel, isso que você vai precipitar. Então, você deve saber o seguinte, vai começar a precipitação quando o KPS for atingido. Como é que você calcula o KPS do sulfeto de níquel? Você calcula assim, concentração de níquel 2+, vezes a concentração de sulfeto. Beleza, qual é a concentração de níquel 2+? 0,4. Qual é a concentração de sulfeto? É X. E quanto vale o KPS? 3 vezes 10 elevado a menos 21. Então, quando atingir 3 vezes 10 elevado a menos 21, quer dizer que essa solução está saturada. Essa é a quantidade mínima para saturar a solução. Bom, você vai fazer o cálculo desse X para descobrir qual é a concentração de sulfeto. Vai dar 0,75 vezes 10 elevado a menos 20. Essa deve ser a concentração de sulfeto. Quer dizer, uma concentração pequeníssima. Já vai começar a precipitação do sulfeto de níquel. Então, quer dizer que a concentração de sulfeto 2- é igual a 0,75 vezes 10 a menos 20, ou 7,5 vezes 10 elevado a menos 21 mol por litro. Então, acima desse valor, o sulfeto de níquel precipita. Agora, para a terceira etapa, a terceira pergunta. Qual o pH da solução para se obter o início da precipitação do sulfeto de níquel? Bom, aí você deve saber o seguinte, eu já sei qual é a concentração de sulfeto para começar a precipitação. Bom, se eu já sei qual é a concentração de sulfeto, para achar a concentração H+, eu vou usar aquela expressão que eu apresentei a vocês no início da lição. Então é assim, 1,3 vezes 10 elevado a menos 21 é igual à concentração de H+ ao quadrado vezes a concentração de sulfeto. Então, você já sabe qual é a concentração de sulfeto. Então, vamos lá. Então, repetindo a equação, 1,3 vezes 10 elevado a menos 21 é igual à concentração de H+ ao quadrado vezes 7,5 vezes 10 elevado a menos 21. O 10 a menos 21 dá para cortar os dois lados, e aí no final vai ficar 1,3 sobre 7,5. Essa é a concentração de H+ ao quadrado. Essa conta vai dar 0,173 H+ ao quadrado. Então, H+ é a raiz quadrada desse número, que vai ser igual a 0,41. Quer dizer que a concentração de H+, para dar aquela concentração de sulfeto, deve ser igual a 0,41 mol por litro. pH vai ser menos log de 0,41, que vai ser igual a 0,38.
Quer dizer que o pH 0,38 é o pH mínimo. Qualquer valor acima disso aumenta a concentração de sulfeto. Logo, facilita ainda mais a precipitação do sulfeto de níquel. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo. O exemplo 3. O exemplo 3 tem o seguinte enunciado. Considere uma solução com íons níquel 2+, e íons cobre 2+, ambos na mesma concentração igual a 0,01 mol por litro. Aí pergunta-se, veja bem que você tem dois cátions misturados, o níquel e o cátion cobre 2+, tá bom? Letra A. Qual sulfeto se precipitará primeiro? Bem, você vai adicionar um sulfeto com H2S, né? Com ácido sulfídrico, e um dos dois cátions vai sofrer a precipitação antes do outro. Depois, letra B. Qual deve ser a concentração do íon sulfeto para iniciar a precipitação do sulfeto de níquel? Letra C. Qual a concentração de íons H+, quando começa a precipitação do sulfeto de cobre? Letra D. Em que pH começa a precipitação do sulfeto de níquel? Letra E. Quanto de cobre ainda resta na solução quando começa a precipitação do sulfeto de níquel? E foram dados os KPS. KPS do sulfeto de cobre é 8 vezes 10 elevado a menos 37. E o KPS do sulfeto de níquel é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 21, que também é um KPS bastante pequeno. Vamos resolver a letra A. Assim, qual sulfeto se precipitará primeiro? O sulfeto de níquel ou o sulfeto de cobre? Bom, se você examinar pelo KPS assim, sem fazer nenhum cálculo, o menor KPS deve ser daquele sal que precipita primeiro, então vai ser do sulfeto de cobre. Tudo bem? Então a sua resposta, assim, de cara, sem fazer nenhum cálculo, deveria ser sulfeto de cobre. Mas vamos fazer o cálculo de qual vai ser a concentração de sulfeto para que ocorra a precipitação de cada um desses sais. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro com sulfeto de cobre. Qual é o KPS? É 8 vezes 10 elevado a menos 37, que é igual a concentração de cobre 2+, 0,01, ou seja, 10 a menos 2, certo? Vezes a concentração de sulfeto. Passo 10 a menos 2 para o outro lado, no final vai dar concentração de sulfeto. Para atingir o KPS é 8 vezes 10 elevado a menos 35 mol por litro. Uma concentração baixíssima. Depois, e para haver a precipitação do sulfeto de níquel? Então você vai fazer assim. KPS do sulfeto de níquel é igual a concentração de níquel vezes a concentração de sulfeto. O KPS vai para 3 vezes 10 elevado a menos 21, que é igual a concentração de níquel, que é igual a 0,01 ou 10 a menos 2, vezes a concentração de sulfeto. Então, a concentração de sulfeto vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a menos 19 mol por litro. Dá uma comparada aí, ó, entre esses dois resultados. Para o sulfeto de cobre, a concentração que inicia a precipitação é 8 vezes 10 elevado a menos 35 mol por litro. Para iniciar a precipitação do sulfeto de níquel, a concentração de sulfeto deve ser 3 vezes 10 elevado a menos 19 mol por litro. O 10 a menos 19 é um número pequeno, mas comparado com 10 elevado a menos 35, é um número imenso. Daí, o sulfeto de cobre vai começar a precipitar antes do sulfeto de níquel. Resposta da letra A. Quem precipita primeiro é o sulfeto de cobre. Vamos agora para a letra B. A letra B fala assim, qual deve ser a concentração do íon sulfeto quando iniciar a precipitação do sulfeto de níquel? Esse cálculo já foi feito na primeira parte desse exercício. Já foi feito pelo cálculo do KPS do sulfeto de níquel. Porque a pergunta é essa, qual é a concentração de sulfeto quando começa a precipitação de sulfeto de níquel? Se você olhar no início do exercício da resolução, você vai encontrar lá. A concentração de sulfeto vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a menos 19 mol por litro. Tá bom? É isso aí que você tem que fazer
a partir do KPS, determinar qual é a concentração de sulfeto para atingir o KPS. Na letra C, o problema pergunta assim: qual a concentração de íons H+, quando começa a precipitação do sulfeto de cobre? Começando a resolução. Bom, logo no início desse exercício foi calculado qual é a concentração de sulfeto para atingir o KPS do sulfeto de níquel e do sulfeto de cobre. Então é só olhar a primeira parte da resolução, você vai encontrar concentração de sulfeto para atingir o KPS é 8 vezes 10 elevado a menos 35 mol por litro. Essa é a concentração de sulfeto. Mas o que o problema está pedindo é a concentração de íons H+. Então, a gente vai fazer o seguinte: naquela equação do H2S, que é igual a 1,3 vezes 10 elevado a menos 21, que é igual a hidrogênio H+ ao quadrado, vezes a concentração de sulfeto. A gente vai utilizar essa expressão. Beleza? Então, vamos aplicar essa fórmula aí. Ficaria assim: 1,3 vezes 10 elevado a menos 21 é igual a concentração de H+ ao quadrado, vezes a concentração de sulfeto. Passa para a esquerda, dividindo, então vai ficar assim: 1,3 vezes 10 elevado a menos 21 sobre 8 vezes 10 elevado a menos 35 mol por litro, que é igual à concentração de H+ ao quadrado. Essa conta vai dar 1,3 sobre 8 vai ser igual a 0,16, vezes 10 elevado a menos 21 sobre 10 elevado a menos 35 vai ser igual a 10 elevado a mais 14. Bem, essa é a concentração de H+ ao quadrado. Então, na hora que você fizer o cálculo da raiz quadrada, aí você vai obter a concentração de H+ igual a 4 vezes 10 elevado a sexta mol por litro. Essa é a concentração de H+. Na hora que você fizer o cálculo do pH, você está vendo que deu 10 a sexta. Se fosse calculado o pH, daria um valor próximo de menos 6. Daria um pH negativo. Isso quer dizer que dentro da escala normal do pH, de 0 a 14, qualquer valor acima de menos 6, ou seja, qualquer valor entre 0 e 14, já vai produzir a precipitação do sulfeto de cobre. Logo, em qualquer pH, esse fenômeno, a precipitação do sulfeto de cobre, ocorre. Letra D. A pergunta é assim: em que pH começa a precipitação do sulfeto de níquel? Logo no início do problema foi calculado qual é a concentração máxima de sulfeto para atingir o KPS. 3 vezes 10 elevado a menos 19 mol por litro. Bom, mas em que pH você vai conseguir essa concentração de sulfeto? Aí você vai usar aquela expressão obtida da equação do H2S, que é essa aqui. 1,3 vezes 10 elevado a menos 21 é igual à concentração de H+ ao quadrado vezes a concentração de sulfeto. Então vai ficar assim: 1,3 vezes 10 elevado a menos 21 é igual à concentração de H+ ao quadrado vezes 3 vezes 10 elevado a menos 19. Realize esses cálculos e você determina que a concentração de H+ é igual a 6,6 vezes 10 a menos 2. E o pH, que é igual ao menos log desse valor, vai ser igual a 1,18. Agora, finalmente, a letra E. A letra E pede o seguinte: ele quer saber quanto de cobre ainda resta na solução quando começa a precipitação do sulfeto de níquel. Então, você vai fazer assim: nós já sabemos qual deve ser a concentração de sulfeto para começar a precipitação do sulfeto de níquel. Deu 3 vezes 10 elevado a menos 19. Tá. Então, na hora que vai começar a precipitação, essa é a concentração de sulfeto. Bom, mas de cobre ainda existe na solução? O cobre já foi precipitado, mas nunca é precipitado totalmente. Então, para você saber quanto ainda resta de cobre, você aplica a expressão do KPS do sulfeto de cobre, que é igual à concentração de cobre 2+, vezes a concentração de sulfeto S2-. Muito bem. Qual é que é o KPS
do sulfeto de cobre é 8 vezes 10 elevado a menos 37, que é igual à concentração de cobre vezes a concentração de sulfeto, que é 3 vezes 10 elevado a menos 19. Bom, na hora que você passa o 3 vezes 10 a menos 19 para a esquerda, você vai obter a concentração de cobre 2+. Faz essa conta, 8 vezes 10 a menos 37 sobre 3 vezes 10 a menos 19. A concentração de cobre vai ser igual a 2,7 vezes 10 elevado a menos 18 mol por litro. Isso quer dizer que essa concentração é infinitamente pequena. Tá bom, gente? Então agora vamos fazer um pouco de exercício. Bom trabalho!